Nosso convidado hoje aqui é o professor da UFES, Antônio Sérgio Ferreira Mendonça. Ele é PhD em Engenharia de Recursos Hídricos. O professor já está aqui no estúdio do Bom Dia. Como vai, professor? Muito bem, tudo. Professor, nós que agradecemos sua presença. O senhor acha que algumas ações por parte do poder público poderiam ter sido adotadas anteriormente para a gente não chegar a esse momento assim de racionamento? Sem dúvida, ao longo de décadas, quer dizer, a questão da água foi colocada em segundo plano. Quer dizer, a nossa legislação, até o final da década de 90, era de 1930. E se percebe em todos os locais, São Paulo, o Brasil inteiro, problemas relativos à escassez de água, advindos da falta de um planejamento, de soluções duradouras para o problema. Mas em 97 teve a lei dos recursos hídricos e mesmo assim grande parte dessa lei não foi aplicada. Exatamente, esse é um ponto importante. Nós precisamos agilizar a implementação dessa legislação e os diversos instrumentos, inclusive os planos de bacia e o Plano Estadual de Recursos Hídricos, são de fundamental importância porque nós não podemos ficar apenas fazendo curativos. Nós temos que trabalhar com bacias hidrográficas, porque é ali naquela bacia que a água que se precipita da chuva vai abastecer os lençol e a população, a indústria, a questão do meio rural. Então tem que ser forma de bacias hidrográficas, planejamento em cima de bacias. E isso realmente precisa ser agilizado. A estiagem aqui no Espírito Santo já dura 3 anos, né? A maior seca aqui da nossa história. Não dava para prever que duraria tanto tempo para que as ações começassem lá atrás? Observe bem, essa seca realmente foi uma seca muito mais forte do que pelo menos das últimas 6 décadas. Foi um El Niño de forte intensidade e de duração longa. Esse fenômeno não é de fácil previsão. Ele, em média, leva de 2 anos, 2 meses até 6 anos para ocorrer novamente, mas não se sabe o próximo, qual vai ser a intensidade. Então nós tivemos uma situação que, pela primeira vez, as bacias da Grande Vitória também sofreram com problema. Mas no El Niño de 99, o norte do estado, grande parte do estado ficou carro-pipa. A gente tem que lembrar que estiagem no Espírito Santo não é novidade. No Arquivo Público Estadual tem um pedido de socorro do governo do estado em 1833, porque passou 2 anos de estiagem em que alimentos escassearam, falta de água, etc. Então, a escassez vai se repetir, a intensidade a gente não sabe da próxima, não se dá para adivinhar, mas a gente tem que estar preparado, porque nós estamos usando muito mais água do que necessitamos. Professor, se em 1833 já se pedia socorro por causa de uma seca grave, sim, e tinha muita floresta, sim, tinha muita mata, por que hoje se defende a plantação de mais árvores para que a gente não sofra tanto com a seca? Sem dúvida, a árvore tem um papel fundamental, porque a árvore, as raízes ao crescerem, elas abrem caminho para a água infiltrar e formar os lençóis subterrâneos. Por exemplo, se não tivesse água infiltrada da chuva de 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, o Rio Jucuí e o Santa Maria tinham secado. Essa reservatório muito grande, maior do que nós temos nos reservatórios construídos, que nos garante em períodos de seca que nós tenhamos água. Então, o reflorestamento é fundamental. Mas a longo prazo, professor, em quanto tempo a gente começa a ter um resultado de um reflorestamento? É demorado, realmente, e você não consegue reflorestar todas as áreas, porque você tem áreas produtivas que não vão ser substituídas por reflorestamento, mas você pode atuar com reflorestamento e outras ações. E uma ação importante é a redução das demandas de água, reutilização da água. Por exemplo, certos tipos de irrigação que a água é jogada no ar para depois cair no solo, grande parte dessa água evapora antes de chegar no próprio solo. Nós temos técnicas de irrigação, de rotejamento, que a água vai na própria raiz. Nas residências mesmo, nós temos válvulas de descarga que são muito perdulárias, pode ser substituída por caixa acoplada. A gente usa muito mais água do que deveria, professor? Sem dúvida alguma. Pode ser reduzida e muito essa quantidade de água através do reuso. Só um exemplo da cidade de Nova York. Havia uma previsão de altos investimentos para a ampliação do sistema. O que a comunidade fez? Voluntariamente, quem quisesse, trocaria, por exemplo, válvula de descarga por caixa acoplada. Passaria a usar chuveiro de pressão e menor vazão, torneira de maior pressão e maior vazão, e reuso da água de pia na questão do sanitário. Nova York. Há 10 anos
postergou os investimentos, porque a economia foi muito significativa. Então, é um exemplo e existem outros exemplos no mundo. Bom, o senhor levou a conversa para dentro da nossa casa para dizer que a gente Sim. pode e deve economizar. Eu vou chamar o André Falcão agora, porque uma das alternativas que os especialistas apontam hoje no jornal Gazeta é o hidrômetro individual. Sem dúvida. Você cobrar individualmente no prédio e não todo mundo pagar junto. O André Falcão tem mais informações sobre isso. Bom dia, André. Olá, Mário, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Mário, instalar o medidor individual pode reduzir de 30% a 40% o consumo de água em condomínios, mas o investimento ainda é um pouco alto, por isso é necessário se planejar. Aqui conosco está o Ciro Monteiro, que é o presidente do Sindicato Patronal dos Condomínios. Ciro, seja bem-vindo ao Bom Dia Espírito Santo. O medidor individual, a pessoa consegue mesmo monitorar o consumo de água? Bom dia. Bom dia. Consegue sim, e consegue essa redução, de fato. E passa a ser uma cobrança mais justa, mais correta entre os condôminos. Na realidade, quando você consome o todo, você não tem muito controle. Então, com o hidrômetro individual, você passa a controlar porque o custo é seu. Esse hidrômetro fica dentro de casa? Como é que funciona isso? Necessariamente ele não precisa ficar dentro de casa. Normalmente faz um shaft, né, nos corredores, onde vão ficar os hidrômetros para poder fazer a leitura. O que é necessário quando você precisa de entrar em casa é na ligação, porque você sai daquela prumada existente e cria uma prumada nova, quer dizer, um novo duto que vem da caixa d'água até o apartamento. Agora, Ciro, qual é o primeiro passo? O que eu devo fazer para instalar um medidor individual, por exemplo, no meu apartamento, no meu condomínio? Onde eu procuro? Primeira coisa, você tem que fazer uma assembleia para que os condôminos aceitem essa nova situação. Posteriormente, você precisa do projeto hidráulico, porque você precisa saber aonde passam as tubulações internas, em especial. Porque a prumada, você vai fazer uma nova prumada, isso não é problema. Aí você tem que contratar uma empresa, tem algumas empresas que trabalham com isso em Vitória, né? E aí você, contratando, ele vai apresentar para você um plano de trabalho e vai entrar na casa de cada condômino para poder executar esse serviço. Não é difícil e assim, o que a gente chama de caro, não é tão caro assim também. Afinal de contas, o imóvel ele não é um veículo que tem uma depreciação muito rápida. Então você vai ter o uso disso por um longo tempo, né, de geração para geração, desde que você faça a manutenção. Você me falou antes da entrevista que os prédios mais novos, em especial aqui na capital Vitória, já possuem esse medidor, o hidrômetro individual. E os prédios mais velhos, os prédios antigos? Que em Vitória temos muitos prédios antigos ainda. Verdade. Os novos, já há mais de 5 anos, eles já vêm saindo com o hidrômetro individual. E os prédios antigos é que entram nessa nova situação, ou seja, fazer a assembleia, pegar o projeto, né, hidráulico e preparar as pessoas para poder aceitarem fazer esse investimento. Hoje nós estamos vivendo uma situação bastante preocupante, porque se não cuidarmos, vai faltar água de fato. O que acontece é que nós precisamos de ter também incentivo para isso, tá? É a chamada contrapartida, né? E essa contrapartida, ela precisa de vir da concessionária. Porque a concessionária, o que ela faz? Ela disponibiliza para você 10 metros cúbicos mês para cada unidade habitacional. E se você gasta 7, você paga 10. Então é preciso que a concessionária ela passe a cobrar os 7 que você gastou, para incentivar a que todos façam economia. Nós estamos conversando com o Ciro Monteiro, que é o presidente do Sindicato Patronal dos Condomínios. Ciro, peço licença um minuto. Vamos para o estúdio? Mário Bonella tem pergunta. Mário, Ciro, quanto é que fica hoje um prédio que, se disse não é tão caro assim quanto se imagina, mas quanto é que fica um prédio hoje que faz a cobrança coletiva, se colocar o hidrômetro para cada apartamento? Quanto é que cada morador vai gastar em média assim? Não tem como saber, Ciro? Isso depende do projeto, mas gira em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000 no máximo. O hidrômetro? Por apartamento seria? Por apartamento, toda a instalação, né? Porque você sai da caixa d'água e vai até a unidade habitacional, dentro da unidade habitacional. Então você precisa de fazer algumas instalações internas. Você aproveita a grande maioria da tubulação interna que existe, tá? Mas você tem que fazer alguns cortes, tem que fazer acabamento. Então, assim, é nessa faixa aí de R$ 2.500 a R$ 3.000. R$ 2.500 a R$ 3.000. Claro que poupar água já é um grande benefício, já é um grande retorno, mas financeiramente falando, o morador, o condomínio vai ter um retorno financeiro a longo prazo? Esse retorno, nós estamos fazendo um cálculo aí em torno de 2 a 3 anos no máximo, tá?
Por quê? Esse investimento que você faz, você vai depreciando esse investimento mês a mês, né, com a economia. E existe uma coisa extremamente importante, que é a socialização. Eu, se gasto muito, passo a gastar menos. E aquele outro que não gasta absolutamente nada, uma pessoa contra 3 na minha casa, por exemplo, é injusto que ele pague a minha conta. Então, eu acho que é uma coisa mais justa, mais correta, a instalação do hidrômetro individual. Ciro, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas orientações, bom dia. Mário, Tati, volto com vocês no estúdio. Só para reforçar, a instalação do medidor individual pode reduzir de 30% a 40% o consumo de água nos condomínios. Volto com vocês, bom dia para todos. Obrigado, fica em 2.500, segundo o Ciro, em 2 anos você já tem um retorno desse investimento, claro que é mais justo, né? Eu não vou pagar se eu estou economizando, por exemplo, para quem está exagerando, gastando mais água. Sobre esse assunto, chegou um e-mail aqui para gente. O Leandro, que ele é síndico, ele diz: sou síndico de um condomínio com 250 apartamentos. Mensalmente, pagamos mais do que realmente gastamos, porque eles gastam menos de 10 metros cúbicos por apartamento. E aí a pergunta dele é preciso rever o modelo de cobrança? A questão da concessionária é uma forma de abastecimento. Eu realmente não sou especialista nessa área para responder sobre isso, mas eu acho que o mais correto é cobrar pela quantidade realmente consumida. Esse exemplo aí dos hidrômetros é realmente claro. Muitas vezes uma pessoa tem uma válvula de descarga vazando dentro da sua residência. Ao invés de gastar contratando um bombeiro hidráulico, ele diz o seguinte: essa conta vai dividir por 40, 250. Então não vai contar, mas ele não sabe que mais da metade pode estar na mesma situação ou pior que a ele. Professor, está vindo chuva aí? É a previsão? A gente olhou, se puder colocar novamente imagem do tempo, tem previsão para chuva hoje em todo o Espírito Santo. Essa chuva tem que chegar como aqui para amenizar essa seca? É pancada logo de vez para em poucos dias a gente ter o nível dos rios mais alto ou nem tanto? O ideal é chuva bem distribuída, se possível, maior ou igual à média histórica, né? Nós estamos entrando no mês de outubro, que é o início do ano hidrológico. O nosso ano hidrológico vai de outubro até setembro e o período chuvoso, geralmente no ano normal, vai de outubro até março. Se espera que nesse período tenha uma recarga dos aquíferos para que a gente possa enfrentar o próximo período seco do ano, que é abril a setembro do ano que vem. Perfeito. E a gente fica até preocupado, né? Porque vê tantas barragens sendo construídas, mostramos fiscalização de poço sendo feito de forma irregular também. Isso, quando vier uma pancada de chuva forte, pode ser perigoso. Assim, o rompimento de barragens, o efeito dominó, esse é um ponto importante também, a questão de soluções individuais. Nós temos que partir para soluções coletivas. O nosso grande problema no norte do estado ocorreu quando, depois de vários anos sem seca, no final da década de 80, teve uma grande seca. Todo mundo correu para ter uma barragemzinha e ter irrigação. O que ocorreu na seca de 98? Situação pior ainda. E agora, muito mais agravado. A preocupação é que essa seca estava ocorrendo no norte do estado. E dessa vez foi no Jucu e Santa Maria. A preocupação é que se as pessoas vão começar a querer implantar irrigação perdulária e barragenzinhas aqui individualmente, porque o abastecimento da Grande Vitória pode ser prejudicado. Já está sendo, a gente já está no relacionamento. Exatamente, sem dúvida. Obrigado por ter vindo ao Bom Dia. O professor é PhD em Recursos Hídricos. Obrigado. Obrigada, viu? Bom dia.